Foi? Glória a Deus. Mais uma quarta-feira. Fevereiro já começou, né? Fevereiro já começou aí. Daqui a pouco já estamos em dezembro, né? Claro que eu estou exagerando, mas para dizer que o ano passa muito rápido. Boa noite, pessoal. Se já tiver alguém aí na live, boa noite, pessoal da live. Pessoal que já tem boa noite. Nós já louvamos o nosso Deus. Nós já levantamos intercessões, apresentamos situações a Ele. E agora estamos descansando naquilo que Deus fará. Amém? E essa quarta-feira, as quartas-feiras tem sido um trabalho muito importante para a gente. Apesar da igreja estar não muito cheia ou vazia, mas aqui estamos representando a igreja do Senhor. E tenho certeza que Deus usou a nossa vida nesta noite. Amém? São os nossos anúncios. Domingo pela manhã, o retorno aí da Escola Bíblica Infantil, professor André. Estaremos aqui pregando tanto domingo pela manhã como à noite também. Amém, irmãos? São os nossos anúncios. São 8h30. Se você tem uma contribuição, você pode colocar depois ali na salva. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como vocês sabem, às quartas-feiras durante todo o ano, aí nós estaremos pregando sobre oração, certo? Atos, capítulo 12, texto que nós começamos na semana passada. Pensei que iria terminar já hoje, mas vamos ficar apenas em 2 versículos. Como eu vou pregar o ano todo sobre oração, não estamos com nenhuma pressa. Abre em Atos 12, versículos 6 e 7. Deixe aberto aí. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma quarta-feira, por mais uma noite que nós estamos aqui, que nós te louvamos, falamos contigo, percebemos aqui a tua presença efetiva no nosso meio, e agora nessa pequena reflexão temos certeza que o Senhor vai falar conosco. Fala conosco, Senhor, nos abençoa, não somente nós que estamos aqui, mas aqueles que estão me vendo pela live, aqueles que vão me ver futuramente pela live. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer um pequeno resumo da semana passada. Na semana passada vimos que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Vimos isso na semana passada, inclusive Tiago, e este foi morto à espada. E segundo o costume romano, ou cortaram a sua garganta, perdendo a cabeça, ou ele foi perfurado, ou um ou outro. Portanto, quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, ele prossegue com seu plano maligno, e agora ele foca suas atenções para Pedro, que é preso, e certamente ele seria morto depois da Páscoa, pois nesse período ele não poderia ser julgado. E já começamos então a ver aqui a providência divina livrando Pedro aqui da morte. Mas certamente depois da Páscoa, Pedro seria submetido ao julgamento público e certamente ele seria morto também. Humanamente, Pedro, ele já estava condenado, não tinha como se livrar desta condenação. Era o fim do seu ministério. Ninguém poderia ajudá-lo. Pedro de fato iria morrer. Mas, versículo 5, Lucas diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ou seja, na parte A desse verso, é como se Lucas estivesse dizendo, com outras palavras, Pedro está preso mesmo. Agora a situação complicou. Ele será julgado depois da Páscoa. E certamente ele será condenado, assim como Tiago foi. Humanamente falando, chegou o fim de Pedro. Pedro de fato irá morrer.
Mas na segunda parte do versículo 5, Lucas ele continua. Então ele diz: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ou seja, a igreja se reuniu e começou a orar por Pedro. Pedro agora era o alvo da oração da igreja. E Lucas, é claro, quando diz: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Tem outras versões que diz: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Tem outra versão que diz que a igreja orava fervorosamente. E eles dividiram a igreja em grupos, em locais, e dessa forma eles não pararam de orar por Pedro. E eles ficaram nesse período, nessa oração, como vimos na semana passada, durante 7 a 10 dias, ou seja, 7 a 10 dias orando e perseverando. E são essas duas armas poderosíssimas que Deus vai usar para libertar Pedro da prisão. E é justamente isso, eu estava pensando, é justamente isso que nós temos visto aqui nesse trabalho de quarta-feira. Nesses 9 anos, partindo já para 10 anos, é o que nós fazemos aqui, nós perseveramos em oração. Há 9 anos, alguns já falaram comigo para eu terminar esse trabalho por conta das dificuldades, Outros até pensaram em falar comigo, mas não tiveram coragem. Mas graças a Deus nós estamos aqui, mesmo com toda a dificuldade que enfrentamos nesse trabalho, mas pela graça de Deus, Ele tem nos ajudado. Estamos aqui todas as quartas, orando e perseverando e vendo Deus operar em nosso meio. Amém? E sabe quais foram os resultados da oração e perseverança dos irmãos lá na igreja de Jerusalém? Versículo 6 a 7, nós vamos começar a ver nesta noite. Preste atenção no que diz, versículo 6 a 7. Na noite anterior, esse detalhe é importante, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Agora vamos analisar esses 2 versos com base no versículo 5, ou seja, nesse momento a igreja está orando. A igreja está orando intensamente, insistentemente, continuamente, sem cessar, fervorosamente, e durante 7 a 10 dias. Esse era o contexto. Aí no versículo 6 e 7 diz, mais uma vez, só para vocês entenderem, eles estão orando lá. Versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, e montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Glória a Deus. Ou seja, a igreja está orando, como eu disse, provavelmente 7 a 10 dias, perseverando e orando. Mas é interessante que Deus só começa a agir no dia anterior ao julgamento. Deus não respondeu logo a oração. O texto é claro, no dia anterior. Primeira parte do versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes se iria submetê-lo ao julgamento. Ou seja, quando Pedro seria morto, seria julgado e morto, Deus entra em ação. E Deus muitas vezes age assim com a gente. Por exemplo, às vezes é um veredito que o médico dá. Quantas e quantas vezes já vimos pessoas que estavam sofrendo há meses em um leito de hospital, até que o médico diz para os parentes: olha, o paciente está muito debilitado, portanto ele não passa desse dia.
Quantos relatos nós ouvimos isso? Mas dentro desse contexto que os parentes ouviram, havia oração intensa por parte da igreja, desde o dia que a pessoa foi internada. Isso acontece sempre. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, quando Deus quer, Ele levanta a pessoa do leito no dia que o médico disse que o paciente ia morrer. É assim que Deus faz muitas vezes. Quando Pedro ia ser julgado, condenado e morto, Deus entra em ação, Deus age. E certamente na história da igreja existem inúmeros relatos disso que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, quantos pais oram pelos seus filhos há anos, pela salvação deles? Quantos? Oram e perseveram. E o meu conselho é: continue orando intensamente, insistentemente, continuamente, sem cessar, fervorosamente, pois Deus Ele é poderoso para salvá-lo. Agora, quando Ele quiser, Ele vai salvar quando Ele quiser, em seu tempo. E até mesmo no dia anterior à sua morte, Deus pode salvar o filho que ainda não foi salvo. Nosso papel é orar, é interceder. Meus irmãos, como temos aprendido aqui pela manhã, o nosso Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Portanto, o nosso papel é orar de maneira perseverante. É orar, é perseverar. A igreja em Jerusalém estava orando e perseverando, e Deus, no tempo dele, em sua hora, começou a agir no dia anterior em que Pedro seria julgado e certamente morto. É assim que Deus faz, muitas vezes. Às vezes, ou geralmente as orações não são ouvidas rapidamente. O problema é que tem muito crente que às vezes se acha poderoso, pensa que sempre que ele orar, Deus vai agir. E isso não é verdade. Às vezes Deus não atende às nossas orações. Muitos pensam que as coisas vão acontecer no tempo que Ele determinou. Ele começa a orar e ele pensa que as coisas vão acontecer no tempo que Ele determinou. E não funciona assim. E mais, tem muitos que são arrogantes, que pensam que podem manipular a oração, vive determinando isso ou aquilo, ou então, entre aspas, profetizando. E, irmãos, eu posso falar com propriedade, porque eu já fui assim. Mas não funciona assim. O fato é, Deus Ele não precisa da minha oração para fazer absolutamente nada. Ele, por amor, graça, misericórdia, Ele nos abençoa, usando as nossas orações. Nós não manipulamos as orações. Imagine se nós tivéssemos o poder de manipular. Tudo que nós fôssemos orar com fé, iria acontecer. Mas não é assim que funciona. Somos apenas instrumentos em suas mãos. E quando orarmos e as coisas acontecerem, foi Ele que nos usou. Somos apenas instrumentos em suas mãos. Portanto, toda a glória seja dada a Ele. E eu levei um tempo para entender isso, mas é dessa maneira que funciona. Versículo 6 ainda e 7 diz: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda em entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Meus irmãos, Pedro estava dormindo entre 2 guardas. Para vocês entenderem, a mão esquerda algemado a um guarda, e a outra mão direita, algemado a outro guarda. Sem dizer que havia mais 2 guardas na frente da prisão. Na verdade, havia 16 guardas, disponíveis, se revezando para cuidar que ele não fugisse. Mas eu quero chamar a sua atenção, notem que dentro desse contexto, ou seja, de morte, e Pedro sabia que Tiago tinha morrido, e que ele também morreria, ele sabia disso. Preso com 2 soldados, diz o texto que ele estava dormindo. Olha que coisa interessante. Sabendo que ia morrer, numa posição ruim, preso a 2 guardas, sem possibilidade de sair dali, diz o texto que ele estava dormindo.
Pedro não estava cochilando um pouquinho, ele não estava tentando dar uma relaxada. Não, Pedro estava dormindo. E a pergunta é: como uma pessoa que no dia anterior ao seu julgamento, sabendo que nesse julgamento irão condená-lo à morte, sabendo que humanamente não tinha como sair dessa prisão, pode ficar nessa paz que é visível somente ler o texto? Como? Sabe qual é a resposta que nós estamos cansados de ouvir aqui? Filipenses 4, 6 e 7. Aqui está a resposta muito clara. Paulo escrevendo aos Filipenses. Filipenses 4, 6, 7. Isso aqui é uma arma muito poderosa. Paulo diz, Filipenses 4, 6, 7. Não andem, ou seja, não vivam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, que é oração também, e com ação de graças, que também é oração de agradecimento. Aí ele diz: apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, oração. O que acontece? Versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui está o segredo: oração. Sem dúvida, Pedro, na prisão, ele vivia aos pés do Senhor em sua alma, orando. E a igreja também estava orando. Portanto, essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que ninguém entende, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o alcançou. Por isso que ele estava lá no meio de dois guardas, ia morrer, mas está lá em paz. Não é que Pedro era maluco, ele estava em paz, ele sabia o que ia acontecer. E quando Paulo diz: guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o guardará aqui é um termo militar. Isso significa que tanto o coração como a mente será guardada como se fosse um castelo. Essa é a proteção. Paulo deixa claro que o nosso coração e a nossa mente estarão guardados em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Mas o que aciona, vamos usar esse termo, essa paz é a oração, pois Paulo, é claro, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Olha o agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, quando vivemos uma vida de oração, em qualquer circunstância, e os nossos corações são atingidos pela ansiedade, problemas do dia a dia, preocupações e tudo que atinge os nossos corações e mentes, os nossos corações e mentes sentem isso. Sentimos até os impactos, ou seja, sentimos tristezas, sentimos ansiedades, enfim, mas nada disso consegue penetrar, é isso que eu quero dizer. Nas nossas mentes, nos nossos corações, não consegue penetrar, entrar, somos atingidos, mas não penetra, pois eles estão protegidos como se fosse um castelo. É por isso que às vezes nós vemos irmãos passando por lutas tremendas. Ele fica triste, ele fica abatido, desanimado, mas logo em seguida porque o coração dele, a mente dele é como um castelo protegido. Eles estão protegidos em Cristo Jesus, que é a nossa paz. Portanto, o meio que Deus usa para acionar esta paz que vem dele é a oração. Por isso Pedro, mesmo nesse contexto, estava em paz. O anjo teve que tocar nele para despertá-lo, pois de fato ele estava dormindo. Versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, e ele tocou. Vambora, Pedro. Do lado de Pedro, ele acordou. Depressa, levanta-se. Pedro não estava desesperado. Tem uma versão que diz: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando o lado de Pedro, o despertou. Estava dormindo, tranquilão, dizendo: levanta-se depressa. E caíram das mãos as cadeias. Tem muito crente
com coração e mente desprotegido. Por isso só vivem ansiosos, só vivem preocupados. Qualquer má notícia do mundo já acaba com eles. Davi, no Salmo 4, versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O segredo do salmista em dormir logo, assim que ele se deitava, não era a ausência de problema. Por sinal, a paz de Deus não precisa de ausência de problema para se manifestar. Ela precisa de oração. Então a gente não precisa de ausência de problema para que essa paz se manifeste. Ela precisa de oração. E por sinal, o salmo aqui é o salmo de Davi. E sabemos que Davi era cheio de problemas, como todo rei, no reino, com seus inimigos, grandes problemas familiares. Mas é sabido também de todos que Davi era um homem de oração. E a prova disso são os salmos que ele escreveu. E mais, Davi escreveu 74 salmos. Metade, quase metade, são 150 salmos. Portanto, Davi de fato é nome de oração. Meus irmãos, tem muito crente até se deitando, mas não consegue dormir. Impressionante. Não consegue, ele se deita, mas não consegue pegar no sono, pois seus corações e mentes estão desprotegidos. Consequência disso, muitos crentes vulneráveis, muitos crentes frágeis, crentes prostrados, crentes que são presas fáceis para os problemas da vida. E é justamente os nossos corações e as nossas mentes que são os alvos principais, não é verdade? Quando surge a ansiedade, mente, teu coração. Os problemas do dia a dia, mente e coração. Pessoas ficam acordadas a noite toda pensando, ansiosos. As adversidades é o alvo principal. Portanto, meus irmãos, vamos nos apegar a uma vida de oração. A uma vida de oração. Para que consigamos enfrentar em paz as piores adversidades da vida, assim como Pedro enfrentou. Lá estava Pedro, no meio de dois guardas. Uma mão presa a um guarda, a outra mão presa a outro, ele ali no meio. Dois guardas à frente da prisão, e ele estava lá dormindo na véspera do seu assassinato. Que paz é essa? É essa paz que excede todo entendimento, que é acionada pela vida de oração. Amém? Portanto, vamos continuar orando e perseverando, apresentando a Deus as nossas causas. E nesse ano certamente vão surgir muitas causas. O nosso papel é orar, é perseverar, e se Deus quiser, no tempo dele, na hora dele, no dia anterior, ele pode fazer para a sua própria glória. Amém? Vamos ficar de pé. Próxima semana a gente dá continuidade a essa narrativa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos traz refrigério. Porque sabemos, ó Deus, que assim como o Senhor agiu naquela situação onde Pedro iria morrer num dia anterior, as nossas causas também, Senhor, aquilo que nós estamos apresentando há anos, ó Deus, situações, sabemos se o Senhor quiser agir, o Senhor fará isso no seu tempo, na tua hora, no teu momento. O milagre vai acontecer, Senhor. Te pedimos também, ó Deus, que nos lembremos dessa palavra, porque certamente será um ano de muitas adversidades, situações que vai querer gerar ansiedade em nós. Mas aprendemos na tua palavra, Deus, que quando nós vivemos essa vida de oração, essa vida de oração aciona essa paz que protege os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Não que não sejamos atingidos,
Assim como um mesmo castelo fortalecido pode ser atingido pelo inimigo, mas mesmo assim o inimigo não entra, assim são os corações e mentes protegidos por essa paz que excede todo entendimento, que as pessoas já não entendem. Que possamos viver essa vida de oração, para que consigamos, ó Deus, estar com os nossos corações e as nossas mentes protegidas em Cristo Jesus. Obrigado por esta noite, pelos louvores que foram entoados a Ti, as orações que foram feitas a Ti, e pela Tua palavra, Deus, que é simples, mas é poderosa e eficaz. Nos ajuda a colocar em prática. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Que Deus abençoe, se tiver alguém aí na live, rica e abundantemente, até domingo, se Jesus não voltar.